O meu objetivo é expor algumas reflexões retiradas do livro Mulheres no Divã, da doutora Cláudia Pacheco. Isso não substitui a leitura rica do livro, bem como os exemplos expostos pelo mesmo através de suas análises. A sociedade é como uma forma que ensina o menino a se achar o maior e mais poderoso no que faz, e a mulher a mais bela, simpática e sedutora das criaturas. A tal ponto chegou a loucura da humanidade que toda essa estrutura de vida gira em torno da teomania. Assim sendo, qualquer pessoa que queira seguir uma conduta mais saudável, mais voltada para a realidade, para o progresso, para o bem-estar e felicidade dos homens, e ser consequentemente mais verdadeira e honesta, é automaticamente rejeitada. Por exemplo, o menino mais afetuoso, que não se preocupa em ter um harém de garotas, nem se interessa por ostentação de carros, motocicletas e drogas, é rejeitado por seus colegas e pelas garotas, sendo visto como um anormal. A menina, mais equilibrada, menos vaidosa, é igualmente vista como diferente e não é bem aceita entre as meninas e meninos. E sempre, os mais loucos são eleitos como líderes dos grupos das crianças e jovens. Os pais se encarregam de orientar seus filhos no mesmo caminho, na busca pelo poder, glória e riquezas, e a mãe ensina sua filha a ser vaidosa e egocêntrica, incessando-lhe o narcisismo e mostrando uma perspectiva totalmente distorcida da vida, onde ela se realizaria como a mulher de alguém. Assim, desde cedo, a competição e intrigas femininas tomam força total a ponto que um dia ouvi dizer: a maior inimiga da mulher é a outra mulher. Os outros sabem muito mais coisas sobre os filhos que os próprios pais, porém nada podem fazer para ajudá-los, sob pena de serem vistos como intrometidos e perderem a amizade de anos com poucas palavras. Fato é que as mães são as maiores felinas que protegem seus filhos de qualquer consciência de seus erros e problemas, conservando-os como nobres delirantes, fora do mundo. Filhas muito mimadas pelas mães jamais conseguem se engajar numa vida real, onde têm que enfrentar os problemas que são impostos a todos os seres humanos. Tornam-se figuras grotescas, iludidas a seu próprio respeito e dos outros. É realmente chocante notarmos a representação existente entre a sociedade e as mulheres. A sociedade eternamente fingindo que acredita nas fantasias que a mulher elabora, como a ajuda da mãe, a respeito de si mesma e dos outros. A sociedade ajuda a estragar a mulher. A educação leva a mulher a uma filosofia de vida narcisista. Desde que nasce, ela é ensinada pelos pais, marido e sociedade a adotar sua máscara e a cultivar sua vaidade. Pequenina, já se acostuma a ouvir dizer: veja que gracinha ela é, que olhinhos mais lindos, que cabelinhos graciosos, que gracinha de menina. E assim por diante. Assim, vai criando a ideia que o que tem valor é a sua aparência, seu corpo, sua beleza e não suas boas ações. O menino já não. Desde criança, seus pais o tratam com mais firmeza e qualquer sinal de vaidade lhe é podado na raiz com expressões: o que é isso, Floninho? Você não é menininha. Não pode ter essas vaidades. Isso é coisa de mulher. Com grande vantagem para ele, pois aprende desde cedo que não vale pela sua beleza ou pela sua máscara bonita, mas pela sua realização, pelas suas ideias, inteligência, capacidade, gentileza para com o próximo. Desde a mais terna infância, a menina é ensinada e insuflada em sua vaidade e narcisismo.
e o menino é ensinado a trabalhar. Dessa forma, ele aprende a se interessar pela vida, pelos outros, pela realidade, sempre tendo em mente que um dia terá que produzir para se sustentar, para sustentar sua família e sobressair-se numa atividade qualquer para ser respeitado. Mas o homem geralmente vive para ganhar dinheiro, mas para ganhar dinheiro numa sociedade competitiva, o homem tem que desenvolver alguma capacidade ou habilidade, a fim de despertar o interesse da população a ponto de vender seu produto, sua ideia, sua mão de obra. A mulher não precisa disso desde menina, ela é levada a crer que provavelmente seu marido a sustentará, ou a herança de seu pai, ou na falta disso, pode contar que muitos homens criariam empresas, universidades, estruturas, tais que lhe possibilite emprego seguro e rentável, e na maioria sem a responsabilidade de criar e manter aquele negócio. Assim, ela tem todo o seu interesse voltado para que roupas deve usar, que maquiagem, que corte de cabelo, que entonação de voz para fazer mais o seu tipo. Tudo o que ela vê, imediatamente relaciona consigo pensando: como essa pessoa ou essa situação pode servir a meus interesses pessoais? Raríssimas vezes pensa: o que eu poderia realizar? Como posso auxiliar no progresso da humanidade? Como poderia trabalhar com essa pessoa? O único interesse que a menina aprende a ter é em si mesma, em seu corpo, em sua beleza, em seu charme. O menino aprende a ter interesse além de si mesmo nas meninas, nos outros meninos, nos pais, nas brincadeiras, na realidade, na vida em geral. A mulher presta atenção em si 90% do tempo e 10% na realidade. O homem, pelo contrário, habitua-se a pensar 10% do tempo em si e 90% do tempo em fatores externos. Acredito que no momento em que a mulher perceber que o seu universo não é o universo real, pois no seu ela é a deusa, começará a se erguer e veremos surgirem grandes inventoras, artistas, compositoras, num número igual ao dos homens. A mulher, por ter sido mais avantajada pela natureza, que lhe deu um belo corpo de formas harmoniosas, atraentes, percebe desde pequena que sua beleza é uma arma eficaz. Com ele pode seduzir, pode conquistar, pode conseguir muitas vantagens. Isso reforça sua vaidade. A beleza de uma meninazinha pode derreter o coração de pessoas mais duras e frias, e ela percebe bem isso. Os encantos femininos vão dia a dia se transformando. Na adolescência, eles começam a ter temperados com erotismos, inicialmente fresco e inocente. Pouco a pouco, a mulher percebe que na sociedade em que vive, essa é a única arma que lhe confere algum poder a mais do que aos homens e até mesmo outras mulheres, e usa disso na competição pelo dinheiro e status social. Mas justamente é o belo corpo feminino que acaba aprisionando em sua própria loucura. Isso porque a mulher passa a ser prisioneira de sua vaidade. Dessa euforia estranha que toma conta do seu interior, esterilizando e destruindo todo o sentimento que lá existe, a partir daí a felicidade torna-se algo impossível, pois ela vem do amor e só do amor. Nessa esterilidade, tudo que a mulher vê, ela coloca em função de si mesma. Ela não enxerga o mundo em si, vendo-o em função de seus interesses. Ela relaciona: como um homem poderá servir aos meus interesses? Como uma mulher poderá
pactuar com os meus pontos de vista e dar apoio ao meu egoísmo. Como uma paisagem, ou um carro, ou uma casa poderão servir de moldura ao romance que eu faço de minha vida, onde eu sou a figura central. A preocupação com roupas, com a maquiagem, com o penteado, com joias, com a forma física, não passam de uma prisão terrível na qual a mulher se coloca e foi colocada pelo sistema econômico-social. O narcisismo é o desejo de poder ser mais do que os outros através da beleza. E isso é loucura. E como toda loucura, só traz angústia, depressão, tormentos internos. A própria ansiedade que a vaidade ambiciosa traz gera uma tensão nervosa muito grande, causando em seguida estresse e o envelhecimento precoce. Por isso, as mulheres mais narcisistas envelhecem mais rapidamente. Outro aspecto que as mulheres não pensam é que a ideia de poder através do seu corpo é muito relativa e fugaz. Na realidade, nenhum homem é controlado por muito tempo através disso. A mulher que se casa com um poderoso usando de seus dotes físicos para atraí-lo, brevemente perceberá que aquele poder, como toda a fantasia, vai se desfazendo e o resultado geralmente sai desfavorável. O mesmo homem acaba por trocá-la por outra mais jovem e mais bonita, deixando-a sozinha, sem dinheiro e proteção social. Além da prisão interior que o narcisismo traz, ele provoca embotamento psicológico, pois a mulher, por já possuir o corpo como seu principal recurso, não desenvolve sua inteligência e sua capacidade profissional como um homem, que é obrigado a realizar, caso queira conseguir poder dentro da sociedade. A mulher é absolutamente controlada pela propaganda e pela indústria da beleza. Os poderosos do poder econômico-social, percebendo essa fraqueza feminina, usam dela para escravizá-la. A mulher que não se vestir muito bem, na moda, não consumir dessa indústria poderosíssima de beleza, não será aceita na sociedade, não conquistará ninguém, não conseguirá casar-se com um homem rico e poderoso, etc. Portanto, tudo o que a mulher ganhar com seu trabalho, o que conseguir tirar de seu pai ou de seu marido, torrará em vestidos, sapatos, cabeleireiro, joias, casacos de pele e tudo o seu guarda-roupa terá que ser constantemente renovado para estar na moda. Mas, se percebermos que a vaidade é uma doença que nos torna infelizes, e é por aí que os exploradores malévolos nos pegam, poderemos nos libertar dessa prisão ridícula, fabricada por eles, que é a ilusão de que você terá mais poder se comprar uma porção de vestidos, sapatos e maquiagem para aprisionar a máscara, o narcisismo. 51% da população da humanidade é de mulheres, e se as injustiças permanecem em tal grau entre os setores humanos, podemos concluir claramente que nós, mulheres, não temos feito um bom trabalho para trazer mais paz, saúde e progresso para o mundo. Os meios de que as mulheres dispõem para competir socialmente são diferentes dos do homem. Não tem a mesma força física, o que a limita nessa luta em vários aspectos, mas dispõe de outros meios dos quais se utiliza e os quais aperfeiçoa ao máximo e que são por vezes altamente eficazes. A chantagem afetiva, a dependência sexual, a aparente fragilidade e etc. O problema é que a maneira de pensar das mulheres, mais e mais, é idêntica à dos homens. Querem dinheiro, prestígio e poder. Se o conseguirem através de herança ou casamento, estão satisfeitas. Se não,
tentarão outros meios de exploração, como os usados pelos homens para conseguirem o que querem. Caso contrário, muitas delas desenvolverão uma série de doenças orgânicas e mentais. Pelo que constatamos, pelos trágicos resultados observáveis por qualquer pessoa, a mulher mostra que não almeja mais liberdade e poder, a fim de trazer maior justiça e uma vida mais digna para a humanidade. Ela quer poder, tudo o que o homem pode, mas no sentido fantasioso, psicopatológico. A mulher quer ser livre para realizar toda a loucura que o homem realiza: poder, dinheiro, prestígio. Poderíamos seguramente afirmar que a mulher pode ter dois tipos básicos de anseio. Ou ela deseja ter poder sobre um ou mais homens através do sexo, seu narcisismo, sua atuação no campo afetivo-sexual, ou mais ultimamente ter uma carreira profissional que lhe dê fama, dinheiro e prestígio social. Saímos de uma situação de absoluta insignificância no cenário social para uma pior ainda, pois agora tomamos parte ativamente na corrida pelo poder. Quero deixar bem claro que a ideia de que a mulher sempre foi melhor que o homem, mais indefesa ou frágil, não é bem verdade. Esse é um mito extremamente sutil e diabólico que tem ajudado a manter as mulheres protegidas de uma correção social que lhes seria altamente benéfica. Na realidade, a maioria dos crimes e mesmo violências cometidos por mulheres ocorria no meio das suas relações pessoais com a família, de parentes e amigos, porque este era o campo em que a mulher dominava. Mas quanto mais essas mulheres ingressaram em posições mais altas no emprego, mais são desonestas com seus chefes ou com clientes, da mesma maneira que era com seus maridos, filhos, parentes, amigos, empregados, etc. Por detrás de um poderoso, de um explorador, de um criminoso, sempre encontraremos uma mãe ou uma esposa desonesta. A maior parte das mulheres não educa seus filhos para uma atuação social honesta, construtiva, a serviço da humanidade, e também não permite que os outros os eduquem. O mesmo acontece com muitas pessoas que incitam o marido ao roubo e à exploração para que o fruto dessas más ações as beneficie. As meninas adolescentes não gostam dos rapazes que são dedicados, honestos, desde a infância. Admiram os mais agressivos, os que exibem maior poder, demonstrando com isso um extremo desprezo à realidade, bondade e honestidade. Não é à toa que milhares de meninas desmaiam por cantores de rock e artistas que caracterizam claramente o próprio demônio. O grande problema da mulher é que ela vive em busca da mesma meta que os homens, quando escolhe um parceiro, uma profissão ou uma instituição, está buscando um meio de conseguir alguma espécie de poder através da escolha. Por exemplo, o homem que se apresenta como rico, com status, prestígio, força física e potência sexual, que exercer influência sobre os outros e tiver poder social, será automaticamente o preferido pelas mulheres. Portanto, os homens mais doentes, aqueles que buscam mais poder e que estão logicamente mais interessados em consegui-los, são sem dúvida os mais doentes e, consequentemente, os mais loucos, os mais agressivos, os mais prejudiciais. E estes não pouparão suas mulheres de suas agressões. A mulher que tem algum cargo de poder pode tornar-se pior do que muitos homens. E quanto maior o poder, maior a tirania. Por exemplo, as patroas massacram suas empregadas, fazendo-as de escravas e perseguindo-as muito mais que seus patrões.
As mulheres queixam-se por não serem nomeadas para cargos de comando com a mesma frequência com que os homens. Mas isso é até certo ponto compreensível, pois muitas delas, assim que se veem numa situação de poder sobre os outros, tornam-se irascíveis e mostram-se sem senso de justiça, apegando-se a detalhes e impedindo que o trabalho deslanche. A propaganda em massa é dirigida à mulher. A maioria dos anúncios é planejada com a finalidade de estimular a psique feminina, seu narcisismo. Joias, roupas, maquiagens, cabeleireiros, casas de massagens, suas fantasias, viagens, diversões em geral, erotismo, cigarros, bebidas, revistas, sua megalomania, coisas para casa, casas novas, carro novo, maridos, filhos e namorados bem vestidos, dinheiro no banco. Atrás de tantas compras está escondida muita inveja, pois a mulher não é voraz somente com a comida, mas também com o sexo e com tudo que possa lhe trazer prazer e fazê-la sentir-se melhor que as outras mulheres, e não raro, melhor que os homens. Os espertos da indústria da propaganda consumistas aproveitam-se dessa fraqueza caracteristicamente feminina e garantem seus gordos lucros. Todo o dinheiro que poderia ser gasto com o melhoramento de escolas, hospitais, da ciência e que poderia favorecer o progresso em geral é praticamente torrado em futilidades. Imaginem os leitores se pelo menos 50% dos gastos supérfluos que a mulher média faz fossem poupados para a utilização de pesquisas científicas, qual não seria o progresso da sociedade? Muitas se queixam por não terem salários mais altos, equiparando-se aos homens, mas grande parte dos salários dos maridos é gasta com a mulher e filhos. Na realidade, o homem sempre pensa como ganhar dinheiro, a mulher como gastá-lo. Portanto, a maior parte dos homens trabalha para trazer o dinheiro para casa e as mulheres passam o tempo pensando em como desfazê-lo desse dinheiro. Enquanto a mulher se deixar levar pela inveja e narcisismo, como tem feito até agora, a filosofia econômica estará altamente comprometida, bem como todos os outros setores da nação, ficando as áreas de saúde, educação, artes, agricultura, lazer e pesquisa prejudicadas em função da manutenção da vaidade feminina. Existe um incrível pacto social em torno da criminalidade feminina, a que os criminalistas chamam de desinteresse pelo assunto. O que me parece é que a estrutura social foi formulada de tal maneira que a mulher tem menos poder de decisão e atuação. Logo, sua criminalidade se restringe ao seu campo de atuação social. Tal é a ligação existente entre sua vida sexual e os crimes cometidos pela mulher, que muitos criminalistas chegam a colocar os problemas psicobiológicos, menstruação, menopausa, gravidez, parto, puberdade, como causas determinantes dos desvios de comportamento. Porém, embora criminalistas de renome como Otto Pollack, von Haitten, Heckles e Newman considerem a criminalidade feminina mascarada por uma série de fatores, a mulher tende a beneficiar-se da opinião pública que lhe é favorável, do poder judiciário, da polícia, da imprensa, quando não da própria vítima, nos crimes praticados contra familiares, todos preocupados em favorecê-la, inserindo-a numa categoria especial, particularmente quando se trata de uma pessoa de um bom nível social. Os criminalistas são unânimes em afirmar que a mulher difere qualitativamente dos homens. Alguns chegam a dizer que as cifras de criminalidade feminina seriam muito mais expressas se ao lado dos crimes como aborto, infanticídio, prostituição,
furtos em magazines ou supermercados, a calúnia, a injúria, a difamação, maltratos infligidos a crianças e a outros, também fossem registrados. Mesmo que lhes falte força física, a mulher dispõe de uma arma mais eficaz do que as armas brancas e os revólveres para exercerem o poder: o sexo. Não raro lançam mão da prostituição dentro ou fora do lar, pois muitas senhoras da sociedade agem como verdadeiras prostitutas com seus próprios maridos. A sedução é, ao ver da professora Esther de Figueiredo Ferraz, a estrada mais fácil para exprimir sua criminalidade, fato até facilitado pelo próprio homem. Uma frágil mulher facilmente pode dominar um assassino musculoso através da sedução sexual, fato que é notório a todos. Frequentemente, as mulheres frágeis assumem o papel de instigadoras ou mandantes, delitos por procuração, como dizem os criminalistas, e parecem escolher os que lhes trazem mais vantagens e menos riscos. Escondem-se por detrás de homens que executam o que elas desejam, porém não têm coragem de executar, deixando ao homem a posse e a deselegância da execução. Não raro, muitas mulheres adoram os poderosos do crime e os mantêm com o apoio afetivo social e não raro econômico. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde a mulher vem conseguindo para si uma boa parcela do poder social e econômico, também vemos que a taxa de criminalidade feminina aumentou consideravelmente. Se a mulher tivesse o mesmo poder que o homem de fazer guerras, decidir sobre a vida do próximo, será que tomaria decisões mais justas, mais honestas do que as que eles têm tomado? Vemos atualmente o exemplo de mulheres que assumiram o poder e nem por isso exerceram um governo que fosse mais brilhante do que o dos estadistas masculinos. Movimentos feministas, segundo o artigo do jornal USA Today, Phyllis Schlafly diz: "Eu penso que as mulheres foram perdedoras. Muitas mulheres se tornaram infelizes por causa do movimento de libertação das mulheres. Ele as ensina como ampliar suas orientações para se sentirem maltratadas e reprimidas. Uma das características mais claras desses movimentos feministas, quer sejam eles humanistas ou reacionários, é a intensa paranoia dirigida aos homens, à sociedade e a outras mulheres, e até a Deus. Essas mulheres sempre se colocam só como vítimas dos problemas externos, caindo numa parcialidade perigosamente patológica, pois não assumem nenhuma parcela de responsabilidade por seus problemas e pela situação difícil que encontram na sociedade. Muitas vezes a mulher tem sido inimiga do homem e vice-versa. Desde pequenininha, mesmo antes de conhecer seu marido, sua mãe, tias e avós já instigam contra o futuro opressor a sociedade que, de início, já está dividida por esse motivo. Quando a mulher aceita o amor, então sua conduta é extremamente apreciável e superior à da maioria dos homens. Mas quando nega o afeto, deixa-se levar somente pelas emoções baixas como a inveja, o ódio e o ciúme, adotando um comportamento inferior ao dos homens, que conservam o aspecto da razão. A mulher virtuosa parece ser mais até que o homem. Poderia citar como exemplo as que apoiam os cientistas e artistas, permanecendo obscuras na história da humanidade. Elas lhes deram apoio sem pretender glórias ou poder, sem utilizá-los para aumentar seu prestígio social. Se entendermos a mulher como um símbolo do amor, poderíamos então concluir que o mal entrou no mundo através da negação do amor, ou seja, a inveja, presente no interior da mulher
como do homem. E sendo que a mulher é mais ligada ao sentimento, nela ficam mais evidentes tanto o amor como a inveja. Haja vista a dificuldade que existe em se controlar as mulheres nos sanatórios psiquiátricos e nas penitenciárias, pois elas dão muito mais trabalho que os homens para os enfermeiros e guardas, exigindo uma vigilância constante, uma vez que se atacam sem parar. A felicidade consiste desse ponto de decisão abandonar a ilusão de sermos felizes como deusas, imersas na inveja e no narcisismo, e passar a viver a felicidade de Deus. A mulher muito invejosa não consegue ser feliz, pois não se aproxima mais da alegria que existe nele e no que é dele. O inferno consiste em estarmos vivendo dentro do paraíso, cercados de tanta beleza sem podermos usufruí-la. A mulher mais invejosa procura sempre os ambientes inferiores a si mesma, no que se refere à cultura, qualidade de vida, capacidade de trabalho e qualidades pessoais. Preferirá amigas mais feias e menos inteligentes, homens primitivos inferiores a si mesma, economicamente ou no espírito. Muitos homens podem fornecer status e dinheiro para alimentar a megalomania de uma mulher, sem, entretanto, causar-lhe inveja, pois são pobres de espírito. Muitas mulheres chegam ao extremo de escolher parceiros inferiores em tudo, na profissão, na cultura, na situação social, no equilíbrio psicológico, chegando a casar-se com esquizofrênicos, delinquentes e etc. Perto deles, sempre se sentem as melhores, as maiores, as bondosas, as afetivas, as sãs. Quando as consequências começam a bater à porta, muitas não aguentam e fogem da situação. Não querem apanhar ou sofrer demais. Querem somente aliviar sua inveja quando escolheram um louco para se casar, pensando que sua bondade, sua capacidade iriam salvar o pobre coitado. Não pensam nunca que esse coitadinho vai virar-se ferozmente contra elas mesmas em pouco tempo. Viver uma vida espiritualizada significa, entre outras coisas, querer em primeiro lugar a verdadeira e mais intensa felicidade. No trabalho bom, belo e verdadeiro, pois a preguiça e o trabalho pelo poder são muito estressantes e insatisfatórios. No estudo, na cultura, pois fornecem uma grande variedade de informações interessantes e úteis. Na riqueza, no conforto, mas sem a megalomania, inveja e desperdício que constituem fontes de insatisfação. Nas boas ações, pois a má intenção sempre se volta contra nós e é percebida por todos. No amor, pois a inveja e ódio causam tristeza e angústia, além de serem os responsáveis pelas doenças orgânicas e mentais. Na paciência, pois a impaciência traz irritação e mal-estar. Na dedicação, pois a inconsistência não permite que cheguemos ao fim que desejamos. Na humanidade, a aceitação dos nossos erros, pois só assim poderemos corrigi-los e viver sem tensão. Na dignidade, pois não devemos nos vender por pouco, dinheiro, elogios, prestígios ou status, e o desprezo que recebemos em seguida é muito doloroso. Na esperança, pois a desesperança só leva à estagnação, à destruição, ao desânimo e à preguiça. Na caridade e no perdão, pois o rancor envenena nossa psique e também nosso corpo, enchendo-o de toxinas que nos tornam velhas e feias em pouco tempo. Na procura de ser sempre agradável com os outros, pois a pessoa emburrada está sempre sozinha, sem amigos, rejeitada. Quem deseja uma má companhia, a não ser outro semelhante? No interesse constante em coisas úteis, elevadas, pois, caso contrário, reduzimos nossa inteligência e nossa paranoia a algo pequeno, pobre e triste. Na concentração e atenção, pois a alienação e o laissez-faire nos tornam incapazes de raciocinar com clareza e lucidez.
levando a uma superficialidade de pensamentos e sentimentos e, consequentemente, a uma vida insatisfatória. E o principal, amar a verdade com todo o coração, com toda a alma e todo o pensamento, colocando seus interesses pessoais em segundo plano. Se fizermos isso, todos os relacionamentos afetivos serão bem-sucedidos, pois eles são dependentes do relacionamento que temos com o Criador. O poderoso e a mulher narcisista, amada por muitos homens, são justamente os mais infelizes e insatisfeitos, pois buscam mais do que ninguém seu Shangri-La, seu lugar paradisíaco, onde eles jamais poderiam estar. Mulheres passam de homem para homem, trocando de parceiro a cada mês, cada vez mais desesperadas. O homem quer mais e mais dinheiro, pensando que se tiver mais alguns milhares de dólares serão felizes e realizados. E em que engodo caímos? Por isso, não haveria jamais aquele homem ideal que faça a mulher feliz, e o homem algum achará felicidade em sua fortuna, por maior que ela seja. O que se passa é que a mulher psicologicamente mais invertida, a mais doente, torna-se feroz contra aquele homem no qual deposita toda a esperança de ser feliz, culpando-o de ter-lhe roubado a felicidade. Não raro parte para uma agressão feroz contra ele, num desejo de vingança por sentir-se enganada. As mulheres mais equilibradas, ao perceberem logo após o casamento ou a vida em comum que caíram numa esparrela, esperando o Éden daquele relacionamento, podem aguentar a frustração e procuram desenvolver, ao lado disso, atividades que lhes sejam satisfatórias, mas sempre aquela mágoa profunda fica no coração. Enquanto não despertarmos desse engano diabólico de que o homem algum poderá preencher nossa expectativa, por melhor que ele seja, e que a felicidade não consiste em sermos amadas por um homem e pelos nossos filhos, seremos prisioneiras encarceradas em nós mesmos. Por isso, agora temos que renunciar a essa fantasia se quisermos recuperar a felicidade. Precisamos desistir dessa ideia que, na verdade, é o que nos aprisionou até hoje. O homem que trabalha só pelo dinheiro e pelo poder que ele trará será fatalmente infeliz. O mesmo a respeito da mulher, aquela que se unir a um homem ou mesmo que nutria essa ilusão para ser feliz através disso, também sofrerá extremamente, pois estará se restringindo sobremaneira. Os seres humanos só têm um tipo de afeto, e este é o amor humano. Não podemos amar como um anjo ou como Deus ama. Portanto, cada vez que testamos impedir que o afeto exista ou se manifeste, por quem quer que seja, estamos secando a fonte da vida, que deve jorrar de nosso interior. Podemos concluir que série enorme de sofrimentos e problemas daí surgem: brigas, separações, divórcios, adultérios, abortos, doenças físicas, psíquicas, sociais e etc. Somente quem ama tem consciência de sua psicopatologia e de seus enganos. É, portanto, através da aceitação da vida afetiva que o indivíduo poderá perceber sua inveja, seu ódio, sua megalomania, seu egoísmo, que se manifestam conjuntamente ao afeto. O indivíduo racionalista imagina que não tem ódio, inveja, etc. Mas, na realidade, ele somente inconscientizou o que sente, deixando toda a sua frieza e maldade à solta. Por exemplo, muitos religiosos pensam que têm muito amor, mas sem nenhuma piedade. Se esse indivíduo começar a gostar de alguém, passará a perceber como é invejoso, ciumento, possessivo, egoísta, dominante, etc. Imaginando que os sentimentos são ruins em si e que, se todas as emoções forem reprimidas, ele será são e equilibrado, não perceberá que só reprimiu o amor e que a patologia permanece.
Só ele que não terá a consciência disso, embora sua loucura seja clara para os demais. Existe uma confusão psicológica que é muito importante que se perceba. Nós colocamos no objeto amado o poder e magnitude que o amor possui. Quando amamos a alguém, não somos submissos a outra pessoa, mas somos totalmente impotentes diante do próprio afeto que espontaneamente existe em nós. E qualquer tentativa de brecar esse sentimento resulta em sofrimentos incríveis de ordem psicológica e física, dando início a uma série interminável de ansiedades, fobias, insônias, falta de apetite, depressão, desânimo, improdutividade, falta de concentração, dificuldade de relacionamento com as demais pessoas, com o mundo e até mesmo com o próprio Deus. O ser humano vê no afeto um grande prejuízo, portanto faz o mesmo com o próprio Criador. Essa inversão carregamos dentro de nós, o que nos custa grande pesar. Toda a estrutura social nos ensina desde nosso nascimento que não devemos amar. Amor é sinônimo de fraqueza, ódio e poder. Qual não é essa inversão, pois é dessa desunião entre os sexos que os sistemas, interessados no domínio e na exploração dos mais fracos, tiram vantagem. Casa dividida é casa fraca, separar para governar, como dizia Maquiavel. Se os seres humanos percebessem que estão sendo vítimas de uma lavagem cerebral que incentiva a separação e a paranoia para servir a interesses espúrios dos indivíduos do poder, então poderão aplanar os problemas e viver em harmonia e força. Na base, homem e mulher se amam, mas tudo é feito para atiçar um contra o outro.